Olá, bem-vindos a mais um Plantão Educatrix. Essa quarentena para combater a Covid está nos fazendo passar por um período de intensa aprendizagem. Enquanto tentamos adaptar nossos alunos a essas aulas 100% à distância, nós mesmos estamos buscando aprender como reformular nossas práticas. Por isso, esse ciclo de webinars que batizamos de Plantão Educatrix, tal qual a nossa revista Educatrix, se você bem conhece, nasceu para que a gente pense e repense a educação hoje, agora. Conversando, vamos em busca de caminhos possíveis para diferentes realidades escolares e para diferentes níveis de vivência com inovação no processo de ensino-aprendizagem, com tecnologia, com ensino e avaliação à distância, tanto de professores quanto dos alunos. Nosso objetivo não é transmitir fórmulas prontas, até porque nunca enfrentamos um cenário como este, mas sim criar uma rede de troca de ideias e experiências, pois conhecendo outras práticas, podemos achar o nosso rumo. Este webinar é realizado em parceria com a revista Educação, numa transmissão simultânea nas páginas do Facebook das empresas do Grupo Santillana, Compartilha, Uno, Sistema Farias Brito, Richmond e Moderna, além da página da revista Educação, como eu citei. Ao final dessa transmissão, a gente disponibiliza um formulário para certificado digital. Por favor, responda ao formulário, ele muito nos ajuda a organizar as próximas transmissões, e você também tem um certificado da sua presença nesse webinar. Hoje, nosso tema é a visão jurídica, escolas versus o Covid-19, em que a gente vai discutir uma série de temas como contratos de pagamentos, folhas de pagamentos, custos, entre outros assuntos. E para a gente conversar hoje, a gente chamou um especialista, o Célio Miller, que é advogado e consultor jurídico, especializado na área educacional, sócio da Miller Martin Advogados em São Paulo, pós-graduado em Administração e Direito Tributário, autor dos livros Guia Jurídico do Mantenedor Educacional e Recuperação de Créditos, palestrante em diversos congressos e órgãos de ensino, atualmente presta assessoria jurídica para dezenas de instituições em todo o Brasil. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, Célio, queria para você fazer suas considerações iniciais. Olá, Solange, olá, pessoal. Quero agradecer o convite da Santillana para participar desse ciclo de webinars, para dar um pouquinho da nossa contribuição neste momento tão delicado para a educação nacional, trazendo algumas informações, trazendo alguns esclarecimentos jurídicos, dentro de todos os conflitos que têm ocorrido em relação às famílias, em relação aos professores, aos funcionários, em relação ao poder público, nesta situação que ninguém esperava, e que gerou tanta mudança na vida das escolas. Nós temos atendido dúvidas diversas, situações diversas, originando essas situações de conflito e procurando amenizar o choque existente e o mal-estar em relação desta situação de apresentação de trabalhos em EAD no ensino básico, por exemplo, que não estava previsto no nosso ordenamento, na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, esta rápida adaptação é uma demonstração das escolas de que elas têm capacidade de assumir, de que elas têm condições. E elas precisam estar amparadas, né, para dar a resposta correta, para dar a informação correta aos pais, aos professores, a toda a equipe e também para o poder público. Bacana, obrigada. Para quem está assistindo por qualquer uma das páginas do Grupo Santillana na internet, pelo Face, podem enviar perguntas, eu vou organizar aqui para apresentar para o Dr. Célio, mas eu vou começar com algumas que a gente já tinha previsto e já tinha recebido com antecedência de algumas escolas. Esse período extremamente inédito para todos nós, sem dúvida nenhuma, gera uma série de inseguranças e vários setores estão sendo impactados financeiramente. A escola não está fora de ser impactado diretamente também, e obviamente os pais que estão na escola. Para a gente começar a nossa conversa, queria que a gente tocasse na principal fonte de renda da escola, que é a mensalidade. A escola é obrigada a conceder desconto? O pai pode suspender pagamentos de mensalidade? Começamos bem. Começamos com possivelmente uma das principais dúvidas, uma das principais necessidades e pressão existente das famílias em relação à escola particular. Quando foi contratado o serviço, no início do ano letivo, ficou estabelecido uma carga horária, uma carga curricular. Pela nossa LDB, ela deve ser de no mínimo 800 horas em 200 dias, como era a previsão inicial.
Ocorreu alguma coisa nesse meio do caminho. Ocorreu um motivo de força maior. A justificativa de nós não termos o atendimento físico aos alunos é uma situação externa à nossa vontade. Não foi uma escolha da escola o fechamento das portas e a suspensão da atividade presencial. Houve uma força externa, houve literalmente uma força maior, justificada legalmente por um estado de calamidade pública. Então não dá para dizer não somos responsáveis, mas não foi originado da escola esse fato. Como foi contratado um ano letivo, esse ano letivo tem uma anuidade. A escola particular, tecnicamente, aquilo que ela comercializa, é um ano de ensino. Uma vez efetuada a matrícula, no ensino básico, nós temos aquela carga curricular, nós temos aquele plano de aula a ser apresentado, que tem o valor global do contrato. E esse contrato também, por força de lei, a lei das mensalidades escolares, ele é dividido em 12 ou 13 parcelas mensais. Essas parcelas mensais elas servem para repor o custo da instituição, com salários, aluguel, impostos, contas, toda a despesa operacional. Independente da discussão daquilo que foi diminuído ou não, mantém-se a obrigação da escola de cumprimento do ano letivo. É por isso que a escola não tem obrigação de conceder desconto. Que fique claro, ela tem a opção. Se vai ser viável ou não, a condição de dar algum desconto, conceder algum benefício aos pais, em razão da necessidade, em razão do entendimento do nosso público, é uma faculdade, podemos dizer, mas não é uma obrigação. Tem havido muita divulgação pela mídia, muita pressão psicológica por parte das famílias. Entendemos que está uma crise financeira forte, houve queda de receita brutal em empresas, já há muito desemprego, já há perda de comissões para quem trabalha por conta. Isso afeta diretamente o financeiro das famílias e compromete a disponibilidade de recursos. Mas eu estou sempre consultado dentro da questão de legalidade. No conceito que você me perguntou, né, Solange? A escola é obrigada a conceder descontos pelo serviço educacional originário? Não. Ainda não há essa disposição. Existem projetos de lei de natureza federal ou estadual que debatem essa possibilidade. Não temos ainda a informação de aprovação de nenhum desses projetos, e mesmo que eles sejam aprovados, até haver promulgação, reconhecimento por parte do Executivo, de Ministérios e Secretarias da Educação, ainda tem uma boa briga. Mas isso ainda não foi aprovado ainda. Então nós temos que a obrigação legal da instituição não é a concessão de desconto. É a opção que ela tem na concessão de qualquer benefício aos pais, de acordo com a sua viabilidade financeira, de acordo com o seu entendimento. Complementando só essa pergunta, também tem uma pergunta que apareceu aqui do professor Matheus Castellan, sobre a questão da educação infantil. Isso também tem validade? A anuidade vale para a educação infantil ou para cursos extras, período complementares, porque aí a entrega não está sendo feita, cursos de esportes, de atividades de xadrez, ou artes, o que for, teatro, ou do período complementar. A regra é a mesma da anuidade do curso regular? São regras, algumas equivalentes e outras não. Educação infantil. Vamos deixar um pouco de lado o berçário, porque o berçário vai ser muito mais complicado de ter qualquer tipo de atividade em EAD. A gente pode não ter essa percepção, mas no berçário também existe atividade educacional. Só que não dá para se fazer à distância. Vai ficar comprometido isso e não parece conveniente, pelo menos por parte das famílias e das escolas, manter a cobrança, embora seja possível. Mas eu não teria uma contraprestação, como ocorre em relação ao ensino básico. Nas demais séries do ensino infantil, pode haver dificuldades e certamente o tipo de atividade realizada à distância deveria ser repassada muito mais aos pais, como orientação para atividades lúdicas e pedagógicas a serem realizadas em casa. Efetivando dessa forma o nosso currículo, lembrando que no ensino infantil não existe a obrigação das 800 horas necessariamente. Isso é uma obrigação do ensino básico.
No ensino infantil não há, mas o serviço foi contratado e nós temos permissão da realização dessas atividades, ainda que de forma mais precária, mais dificultosa, também à distância, por meio de plataformas tecnológicas, por meio de gravações em vídeo, todos os meios que vocês estão vendo. Mas é possível, sim, a realização do infantil e a justificativa aos pais. A condição legal do ensino infantil é um pouco diferente, porque a partir dos 4 anos de idade, toda criança brasileira obrigatoriamente tem que estar na escola. Isso é previsão do ECA. Se uma criança está matriculada aos 4 anos, embora no ensino infantil não exista a situação de aprovação, não exista a obrigatoriedade daquela carga horária mínima, os pais eles têm mais flexibilidade para retirar as crianças da escola. É por isso que eu entendo que a escola ela precisa ter um pouco mais de tolerância na condição do ensino infantil, muita tolerância na situação dos berçários, por exemplo, na aplicação dessa natureza de negociação e desconto, embora seja possível dentro daquilo que foi legalmente contratado e dentro do mesmo princípio de que houve um fator externo, um caso de força maior que impediu a presença física dos alunos. O recado maior que as escolas devem dar é: nós continuamos o nosso trabalho da melhor forma possível. Isso serve para demonstrar ao nosso público que nós estamos preparados, embora todo mundo tenha sido pego de surpresa, mas rapidamente nos adaptamos a essa realidade e estamos fazendo o melhor possível para que a criança não permaneça parada. Porque já há reconhecimento dessas atividades em AD, inclusive no ensino infantil. Dentro da tua pergunta, Solange, e dentro do questionamento que eu tenho recebido também de muitas escolas, a atividade extra, ela tem uma situação um pouco diferente, porque eu não tenho ano letivo em atividade extra. O curso livre, por exemplo, um curso de futebol, judô, natação, fica também impossibilitada a realização por EAD. Então é natural que exista uma paralisação, e com a ausência da contraprestação, aí é direito do consumidor. Eu entendo que o fornecedor não deve cobrar por esse serviço. A alimentação já está fora de questão, né? Muitas escolas que tinham uma alimentação incluída estão suspendendo, não tem mais esse custo, já deve suspender a cobrança. Você não vai ter essas atividades à distância e você não tem isso como complemento e como cumprimento de ano letivo. Alguns cursos livres, algumas atividades tecnológicas mesmo, de robótica, podem ser realizadas à distância e a escola pode manter aquilo que foi inicialmente contratado. Mas também os pais, dentro dos cursos livres. Quando eu falo curso livre, também estou falando em período adicional. As escolas de período integral, como comumente ocorre no ensino infantil e no Fundamental 1, as escolas de período integral, elas têm duas naturezas de contrato. A gente sempre esclarece que o período é integral, o serviço não é. Aquele serviço que é realizado, que nós chamamos de grade curricular, é o serviço educacional originário, onde a instituição necessita de autorização de funcionamento, os professores têm que ter formação, ela necessita ter a inscrição e o registro de todos aqueles alunos em um cadastro público de Secretaria da Educação. Esse serviço, que muitos chamam erroneamente de meio período, é o serviço principal, esse que tem que ser mantido e esse que, de acordo com o ECA, todas as famílias devem manter as crianças matriculadas, todas acima dos 4 anos de idade. O serviço que é desenvolvido no contraturno, esse podemos caracterizar como curso livre, porque ele é opcional. A escola não necessita, para aquele serviço, da autorização de funcionamento. Algumas famílias vão optar por inscrever e não inscrever os filhos. Então a escola pode manter serviços extras à distância, mas qualquer família que desejar a rescisão do serviço extra do contraturno, ela tem esse direito, ela não precisa transferir para lugar nenhum, afinal a criança já está em casa mesmo. É por isso que a escola tem que ter conhecimento dessas regras para ter base para negociar cada caso individualmente. E eu entendo que a flexibilidade vai ser muito maior em todas essas situações extras e muito menor dentro de serviço educacional originário, que é a grade curricular e que é obrigatório. Tem várias colocações sobre o seu tema. A professora Kika Teixeira está falando um pouco sobre quando determina o valor da mensalidade, é uma planilha de gastos.
A necessidade de refazer essa planilha, de olhar, porque alguns gastos foram suspensos, outros são fixos, e alguns eles são adicionados, algumas contrataram serviços, plataformas. Essa planilha tem que ser revista? Nós entendemos que essa planilha deve ser revista. Há algumas escolas que têm a planilha de custos elaborada de acordo com a lei das mensalidades, a lei 9.870, e pode justificar com mais facilidade as despesas operacionais envolvidas na atividade educacional. Para as escolas que já têm essa planilha bem desenvolvida antes, é mais fácil de delinear os custos extras e é mais fácil de determinar aquilo que está sendo reduzido em cima de despesas operacionais. Mas eu conheço muitas escolas, talvez a maioria, que não está bem organizada em relação a essa planilha de custos. Aquelas que, literalmente, aquelas que já foram inquiridas, questionadas pelo poder público, PROCON, questionamento de pais, por poder judiciário, Ministério Público, muitas delas já se prepararam. Numa situação de boa administração, numa situação de boa gestão, todo esse planilhamento ele é necessário. Então, nós entendemos que sim, alterou-se a estrutura de custos, alguns gastos a mais começaram a ocorrer devido às adaptações em EAD e outras despesas se reduziram. Por exemplo, material de limpeza, alguns custos com profissionais terceirizados, material de estrutura, alguns custos literalmente se reduziram, conta de água, de luz, possivelmente. Quanto isso interage na condição de desconto, na possibilidade de benefícios em relação aos pais? Muita gente está falando, a gente já vê divulgações pela mídia, da defesa das escolas dizendo que houve investimentos na educação à distância. Isso é verdade, mas a gente tem na ponta do lápis quanto estamos gastando a mais em relação a quanto estamos economizando ou deixando de gastar em razão das portas fechadas da escola. Isso é a situação que deve ser refletida dentro da planilha de custos. Ok. A gente teve a professora Edna Xavier, que também falou que a escola dela está fazendo a cobrança parcial, só do período principal e não do complementar, até muito porque no período regular, o pai não tem a opção de tirar o filho um mês e voltar no mês seguinte. No período complementar, ou integral, ou nas atividades, ele pode suspender, inclusive não querer que o filho participe em algum momento. Acho que essa distinção é importante. Realmente. Aí tem duas colocações aqui, uma do professor Ítalo Souza e uma da professora Kátia Figueiredo. Eu acho que os dois estão falando um pouquinho de possibilidades que não necessariamente são legais ou não legais, no sentido legislativo, mais jurídico, mas na questão de como a gente lida com os pais, né? É uma comunidade, o pai que também está passando dificuldade, então, que alternativas a gente pode criar para um pai que está sem emprego, mas que também a escola não tem como gerar o seu serviço sem ter uma renda, então qual as possibilidades de alternativa? A Ieda Barros até fala, dá para estender a anuidade para 2021, repor aulas em janeiro e fevereiro, e a Kátia Figueira, ela fala se, por exemplo, no caso de berçário, se é legal, por exemplo, o pai continuar pagando as suas mensalidades e propor uma troca depois de reposição de aulas, de carga horária, para manter o fluxo de pagamento e depois trocar isso em benefícios para quem está, para o pai que está na escola. É um pacote, na verdade, de negociações muito particulares. Certamente. A primeira dica que eu gostaria de oferecer é a situação de diplomacia no atendimento aos pais. Existe uma tendência muito grande, no momento em que as famílias estão fragilizadas, estão com os filhos em casa durante o dia inteiro, eles estão percebendo agora qual é o peso, qual é a dedicação que os professores davam, porque eles têm que ficar muito mais tempo em relação às crianças. Muito bem, a diplomacia, ela envolve a retirada daquela imagem de vilã. Como as famílias estão fragilizadas diante desta situação, muitas estão vendo a escola como uma aproveitadora. Imagine um pai que perdeu o emprego, que está com a renda familiar pela metade e tem que manter o pagamento de mensalidades quando o filho nem mesmo vai para a escola. Toda a comunicação da escola deve ser direcionada no sentido de envolvimento, um envolvimento diplomático, estratégico, demonstrando que a escola permanece fazendo todo o esforço possível, dando orientação, nós somos formadores de opinião, os pais não podem se sentir desprotegidos, não podem se sentir despreparados, porque é assim que eles estão.
Eles têm que ter a sensação de que a escola continua trabalhando a todo custo, fazendo o possível. E que a ausência da criança na sala de aula não é uma vontade da escola, mas é uma imposição da saúde pública, que nós estamos protegendo a comunidade, protegendo o filho, protegendo toda a família, pelo fato da criança não estar presencialmente. Todas as vezes que as famílias vierem acusar a escola de ilegalidade, ela vai responder mostrando todo o esforço, toda a dedicação. É nessa situação. É muito fácil a pessoa falar, olha, escola, meu filho não está indo e eu exijo um desconto, porque vocês não estão dando aula. E a escola fala assim, não sou obrigado a dar desconto. Você está criando com isso uma crise muito grande. A diplomacia vai pelo outro lado. Vai para a demonstração de valor em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Vai num comportamento que agrega aos pais, no sentido de tranquilização. Conte conosco, a nossa equipe pedagógica está à disposição, canais de comunicação abertos, comunicados, informações, orientações, o tempo inteiro. Ele tem que sentir que a escola está funcionando, que está com muita vontade da criança voltar para a sala de aula desde logo. Vieram alguns questionamentos sobre inadimplência, mas e como fazer a gestão disso. Aí eu aconselho, a gente teve uma live, a última live foi sobre sustentabilidade financeira, que a gente falou com o Denis Drago, e ele trouxe algumas sugestões desse remanejamento de organização financeira, que passa por essa sustentabilidade que a inadimplência deve surgir e deve aumentar, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, né, Solange? Infelizmente. Porque todos os setores que vão sendo impactados vão gerando uma cadeia de inadimplência e de problemas em outros setores. Não é diferente nem para nós da editora também, né? Um pai que está, quando o país está em crise, obviamente a gente também sofre impacto direto disso. Agora eu queria entrar numa outra seara, é claro que a gente já abarcou um pouco disso, que é a questão de folha de pagamento e custos que são fixos, né? Quando a gente reduz mensalidade, como que ficam os custos assumidos com a escola, porque a grande parte dessa planilha é pagamento de pessoal, né, folha de pagamento, né? Como que faz com gastos fixos, as negociações em tempos de crise de aluguel, seguro predial, banda de internet, seguro dos alunos, por exemplo, que as escolas têm, os alunos não estão lá, contrato de terceiros, lanchonete, cantina, transporte escolar, livraria, todo esse ecossistema que é a escola. Como fazer a gestão disso tudo, o que está previsto legalmente que é possível ser feito? Bom, a primeira ênfase, da mesma maneira como nós sugerimos em relação aos pais, é a negociação junto aos fornecedores. Essa pandemia gerou uma crise financeira, está se falando em PIB negativo, não se sabe até que ponto. Isso é uma crise global, podemos dizer. Isso é uma justificativa mais do que forte para a revisão de todos os nossos contratos, também para a revisão de custos. Veja que pelo lado dos impostos, você já tem normativos que se traduzem, pelo menos no simples, né? Diferimento no recolhimento de simples, diferimento no recolhimento de fundo de garantia. A escola permanece mantendo os custos e contando com a receita das mensalidades, que possivelmente não virá de forma integral. Porque haverá, sim, a inadimplência, haverá, infelizmente, a necessidade de concessão de descontos e benefícios, e queira Deus que não, mas também a perda de alguns alunos, em especial dentro do ensino infantil e dos serviços extras. Isso faz reduzir a capacidade financeira de pagamento. Então nós podemos sim, temos toda a condição de exigir junto aos nossos fornecedores uma redução, um diferimento, uma condição dentro da essencialidade. Uma situação são contratos de aluguel, outra situação são serviços públicos, são serviços terceirizados, uma vez que os serviços terceirizados também têm, por sua conta, folha de pagamento. Considere que uma empresa de manutenção, uma empresa de limpeza, que coloca aquele número de operadores realizando serviço internamente terceirizado, ela também terá custos a repassar com a sua folha de pagamento. Isso é uma situação que deve ser combinada e preferencialmente deve ser declarada por escrito. Precisamos documentar qual é a nossa necessidade, qual é a concordância do fornecedor e a cada caso individual. Se não houver concordância, devemos ver a pertinência de haver ou não rescisão daqueles contratos ou, nas situações mais graves em que isso não for possível, até judicializar. Ok. Tem algumas colocações
Aqui, a Bruna Tomé Rocha é uma professora que também é mãe e está falando um pouco do outro lado. Ela tem uma filha que tem 3 anos, que está no maternal, e a escola está exigindo uma série de atividades que ela acha inadequada em função até de 3 anos ficar em frente ao computador, manter essa atenção dessa criança e ainda necessitar da intervenção de um adulto, obviamente, com uma criança não alfabetizada até. O pai pode, de alguma maneira, não querer, pode, não, o que a escola está oferecendo, pode se negar ao que a escola está oferecendo, não querer esse tipo de serviço. E até tem o Instituto Ana Patrícia, que é de Minas, está falando que o PROCON em Minas suspendeu as aulas EAD, falou para não ter aulas em EAD. Muito bem, entendimentos regionais, né? Temos alguns entendimentos regionais que mudam uma posição, mas prioritariamente em todo o Brasil é possível sim a realização de atividades à distância e inclusive a despeito da carência também no ensino infantil. Discussões a respeito de qualidade. Vamos olhar para 2 públicos diferentes. Existem famílias, existem pais que têm legitimidade na requisição, estão descontentes com a situação e vêm questionar a escola a respeito do tipo de atividade que está sendo colocada em EAD. Pela legislação do consumidor, existe direito de oposição. Os pais são consumidores de um serviço e eles podem não estar satisfeitos com esse serviço. Então, em condições razoáveis, em condições equilibradas, a escola vai ser questionada e ela vai justificar por que o serviço está sendo realizado daquela maneira, por que a atividade é dessa forma e por que não é possível a realização presencial. A maior parte dos pais está fora desse contexto. Simplesmente não aceita que a atividade seja realizada à distância. A imposição de que a escola receba a criança, ela não deve ser recebida. Eu vou explicar a todo custo que aquilo é uma proteção da criança, mas eu não tenho como convencer pais quando eles não são razoáveis. Aquilo que é possível fazer na minha escola, nós estamos fazendo. Essa é a justificativa maior, não só para a cobrança de mensalidades, mas porque nós somos educadores. Nós temos uma missão a ser desenvolvida. Nós temos que encarar esta dificuldade com coragem. Que ferramentas temos à disposição para fazer o melhor serviço possível sem que a criança esteja na nossa frente? Isso é uma mudança de paradigmas. É claro que primeiro nós temos que mudar a nossa cabeça para depois mudar a cabeça dos pais. Se a gente não está convencido, não vai adiantar. No momento em que nos convencemos, encaramos a dificuldade, vamos trabalhar com dedicação e fazer tudo aquilo que for possível, vamos demonstrar isso. Vamos mostrar aos pais que aquilo que é cabível fazer. Agora vamos, depois dessa explanação toda, vamos entender do ponto de vista legal. Os pais contrataram um serviço. Esse serviço, vamos olhar aí um exemplo no ensino infantil, ele é um serviço de natureza presencial e que tem determinados pré-requisitos. Tem uma carga curricular, tem um plano de aula, tem atividades pedagógicas, que vão ser obstadas, que vão ser dificultadas diante dessa realidade. Eles estão alegando, e eu recebi muitas reclamações de pais que a gente teve que responder, teve que atender as escolas e demonstrar a viabilidade, a legalidade. Eles estão demonstrando que eles não querem o serviço à distância. É uma situação que eles não podem não querer, porque é isso que existe disponível hoje. Daria vontade de falar, senhores pais, vocês querem os seus filhos em risco de saúde? Vocês querem trazer o coronavírus para dentro de casa? Mas nós não temos essa possibilidade. Então, numa condição diplomática, sempre haverão pais insatisfeitos, sempre haverão pais que não entendem esta situação. Quanto maior a nossa transparência na explicação, quanto maior a demonstração detalhada de que estamos cumprindo o nosso dever, com as ferramentas disponíveis, com aquilo que existe de possibilidade, maior será a nossa condição de manter a legalidade e deixar as pessoas satisfeitas, embora não totalmente. A gente está numa situação complicada, porque a gente não tem ainda políticas muito claras ou
um posicionamento do governo federal com relação a muitas coisas, e a gente fica tentando achar possibilidades de saídas que nem sempre estão respaldadas na legislação que foi feita fora desse contexto que a gente vive hoje. Então, algumas perguntas que estão surgindo aqui, imagino que assim, nem tem uma resposta, mas para a gente tentar só debater, por exemplo, a professora Karen Fabre de Gaspi, ela fala que ela tem muitos pais que agora já começaram a voltar a trabalhar. Não sei de onde é a professora, porque a gente tem aqui do país todo, tá, Célio? Então a gente tem, eu não sei exatamente onde ela está, mas ela está falando que eu posso pedir uma autorização de funcionamento especial, já que está tudo fechado, mas para acolher esses filhos de pais que vão voltar a trabalhar obrigatoriamente? Numa situação de crise, cada um deve dar a sua parcela de colaboração, a sua parcela de sacrifício. Dá para entender. Se os pais estiverem em casa, junto com as crianças, eles vão dar atendimento e eles vão ensinar, vão incentivar o estudo, aqueles que são mais velhos e assim por diante. No momento em que os pais estão voltando ao trabalho e a escola não voltou a funcionar, quem é que vai tutelar, quem é que vai supervisionar o ensino daquelas crianças em casa? É claro que a gente não vai colocar dessa forma na resposta aos pais, mas literalmente isso é um problema que eles têm que resolver. É uma situação de viabilidade familiar. Se serão os avós, se serão os tios, se será uma empregada, uma babá, se a pessoa está voltando ao trabalho, mas vai pedir para ficar mais tempo em casa, se dedicando ao estudo das crianças. Cada uma das famílias deve resolver o que fazer enquanto está em casa. Mas a família impor que a escola receba a criança, quando nós estamos de portas fechadas, por deliberação do poder público e para proteger a sociedade, esse é o ponto principal que a gente não pode destoar. Eu acho que esse tem que ser o elemento de resposta. Não quero falar para as famílias, isso é um problema seu, mas infelizmente é. Infelizmente é. Vamos dar todo o apoio necessário, vamos ficar com a criança alguns minutos por dia conectados na tela, a professora conversando, vai haver uma tutela à distância, eu tenho que me adaptar a esta situação. Agora, pedir uma medida judicial para que a escola funcione, furando uma quarentena que vem do poder público, me parece incorreto, me parece premeditado, só para atender à exigência de determinadas famílias. Porque alguns pais vão voltar a trabalhar e terão esse problema, outros não voltarão. Pessoal, literalmente, os pais estão passando para a escola questões e dificuldades que são da família. A escola tem as suas próprias dificuldades, tem que lidar com isso e vai mostrar com toda a transparência que está atendendo e encarando com coragem os desafios. Temos que incentivar as famílias a atender também com coragem. Mas não é a gente que vai arrumar alguém para ficar com a criança dentro de casa. Eu fui questionado por um berçário, inclusive. Alguns pais pediram que o berçarista ficasse em casa com o bebê. Isso não deve acontecer de forma nenhuma. Nem de forma individual, num pedido direto ao berçarista que está em casa, está de férias, está em suspensão do contrato de trabalho, nem diretamente com o berçarista deve ser autorizado, muito menos com aval, com alçada, com indicação da própria escola. O nosso trabalho tem que ser realizado dentro da legalidade. Se há um decreto de calamidade pública e nós estamos impedidos de realização de trabalho pessoal, temos que fazer todo o nosso esforço à distância. Isso para mim está muito claro. Ok. A professora Jane Rosalvo está perguntando sobre, no caso de cancelamento de contrato, que algum pai de educação infantil de algum segmento faça o cancelamento. Quando ele for reativar, é possível cobrar uma nova matrícula? É possível sim cobrar uma nova matrícula e isso depende do formato em que está estabelecido o contrato de serviços educacionais. Uma anuidade ela pode ser dividida em 12 parcelas e há planos diferenciados. Como comumente se faz, é a divisão em 13. A primeira parcela, que a mídia e os PROCONs não gostam que seja chamado de taxa de matrícula, essa primeira parcela é cobrada de forma adiantada para fins de custos administrativos. As aulas ainda não começaram lá atrás, em dezembro, mas a gente cobra uma primeira parcela para a finalidade de direcionar todo o trabalho. São os custos administrativos, literalmente. Se a criança está sendo retirada da escola, deixou de ser nosso aluno, agora, porque ela está em casa e porque os pais não concordam com esta situação.
Se ela voltar, sei lá, em julho, agosto, é como se fosse um aluno novo que está sendo inscrito. É como se fosse uma criança que eu não conheço. Então, eu devo trabalhar dentro do mesmo formato de qualquer aluno novo recebido. Se a escola trabalha e tem a sua previsão em contrato, no seu cronograma, na sua planilha, na divisão em 13 com uma parcela inicial, isso pode ser mantido. Ela vai cobrar as parcelas de mensalidade, as parcelas de anuidade, posteriores àquela apenas restantes, apenas os meses que faltam para completar o ano letivo. Mas ela pode sim cobrar esse valor inicial de entrada, se houver esta previsão para todos os alunos no contrato educacional. O que eu não posso fazer é uma situação diferenciada e prejudicar e onerar um pai que exerceu o seu direito de retirar a criança. Eu sempre digo que os pais têm o direito de cancelar a matrícula quando eles quiserem, mas eles têm que assumir a responsabilidade disso. Se a criança estiver em idade escolar, a família tem a obrigação de levar a criança para outra escola. Se não estiver em idade escolar, a família pode ficar com a criança em casa, literalmente. Ok. Vamos entrar, são muitas perguntas, estou tentando administrar quase todas elas, vou tentar passar por uns grandes blocos que a gente falou aqui. Um específico das férias. Eu posso antecipar as férias de funcionários sem a determinação do governo? Posso decretar férias escolares na minha escola para depois repor isso sem ter uma orientação do governo? Eu posso fazer isso? Podem haver interpretações regionais diferentes, exatamente como foi falado do PROCON dessa cidade de Minas Gerais, que impediu o IAD. Isso não é uma realidade nacional. Pode ser uma realidade local e é muito importante a escola estar atualizada localmente em cima das regras e dos entendimentos. Aliás, abra-se um parênteses. Os PROCONs, pela primeira vez na vida, eu estou vendo que estão do lado da escola, em relação a essa questão de desconto de mensalidades. Foi editada uma nota técnica do Ministério da Justiça orientando os PROCONs do Brasil inteiro para preservar os empregos da escola. A escola precisa receber a mensalidade integral. Então, desestimula a concessão indiscriminada de descontos e incentiva a negociação individual com cada um dos pais. Então, isso é uma situação regional. Essa pergunta que você me fez, o Solange, ela envolve também o entendimento local a respeito do tipo de atividade que a escola vai desenvolver e aquilo que está permitido localmente. Em nível nacional, se você puder me recordar agora essa última pergunta, que eu entrei em outra ideia aqui, em outro pensamento, ela não apareceu aqui. Sobre essa última pergunta que você me fez. Eram as duas coisas. Se pode também suspender a aula da escola. Suspensão de aulas e concessão adiantada de férias. Ok. Tirando a situação de entendimentos regionais, que são esporádicos, que são poucos, em nível nacional, a medida provisória 927, ela autoriza, sim, a concessão de férias adiantadas e até oferece condições diferentes para as empresas empregadoras que assim fizerem. Diferente não é em relação às escolas. Se a instituição particular decidir pelo adiantamento das férias de julho, integral todos os 30 dias, ou parcial 15, 20 dias, ela vai determinar e avisar o seu alunado e vai avisar com antecedência os seus professores. Os professores ficarão, nesse caso, sem nenhuma atividade. Eles ficarão de férias e não realizarão, durante esse período, nenhuma atividade nem à distância. Contando que, nesses 15, 20 ou 30 dias, tenhamos autorização para voltar ao ensino presencial, se realmente isso acontecer, Deus queira, volta-se tudo à normalidade e simplesmente não haverão férias dentro desse período no mês de julho. Vai ser um pouquinho mais cansativo o ano letivo presencial, mas a gente está compensando o tempo de férias que haveria de julho agora. Se a escola decidir por não dar férias agora e manter o calendário escolar em julho, segue da mesma maneira. Sigo com atividades em EAD até o momento em que for permitido o ensino presencial, suspendo as aulas em julho e volto normalmente no segundo semestre. Isso é uma opção. É uma deliberação da própria escola, de acordo com a sua viabilidade, com o seu cronograma. Tem muitas escolas que preferiram adiantar um período de férias para se adaptar ao tempo do EAD, para se adaptar em todo o seu conteúdo, em toda a sua apresentação. Isso também pode. O que eu quero dizer é que não é obrigatório, é uma opção.
A instituição de ensino deve demonstrar como vai ser modificado o seu calendário escolar, porque está permitido que os 200 dias de ensino efetivo não ocorram inteiramente de forma presencial. Medida provisória 934 liberou a ocorrência do ano letivo de 200 dias, mas ela preservou as 800 horas. Como é que nós vamos remontar o nosso calendário dessas 800 horas? Poderão haver atividades presenciais em reposição posterior. É mais fácil a gente falar de reposição quando a gente tem certeza de quando vão voltar as aulas. Se a escola não tem certeza de quando as crianças voltam à sala de aula, como é que eu posso falar, vou repor? Queira Deus que não, se demorar 90 dias, esse período de afastamento, de isolamento, e tivermos decreto legislativo impondo que a escola não abra as portas durante todo esse período, como é que eu vou repor 90 dias de aula depois, sem nenhuma atividade EAD? Por isso que o mais recomendável é que as escolas deem todo o gás, toda a disposição possível. A gente sabe que não vai ser perfeito. Nós, como educadores, nós somos detalhistas, queremos que as coisas saiam da melhor forma possível. É inegável que vai haver um prejuízo pedagógico, mas a gente tem que assumir isso e minimizar o prejuízo ao máximo, orientando as famílias e mantendo toda a carga, todo o conteúdo possível com atividades e até avaliações, se for possível, se houver necessidade, pelo ensino à distância. Para isso, nós temos muitas ferramentas tecnológicas disponíveis. Nossa, gerou um montão de perguntas com relação a isso, aqui é legal que está discutindo. Mas antes de entrar nessa questão da carga horária e dias letivos, tem mais uma pergunta da professora Ieda Martins, acho que é isso que ela está falando, da possibilidade de antecipar as férias também de janeiro, não só as de julho, mas as de janeiro. Ieda Barros, desculpa, professora, se pode fazer isso. Eu não... No meu entendimento de leiga, me corrija se estiver equivocada, a gente tem 2 períodos letivos que é até previsto em termos de produtividade e rendimento escolar. Se eu faço direto depois e invado o ano seguinte, eu acho que a produtividade vai ficar muito ruim desses alunos, né? De professores também. Eu vou dar o meu entendimento aqui. Tem sido ainda incipiente a ideia de retirada do recesso de janeiro. Como nós sabemos o tempo do retorno às aulas presenciais, ainda é cedo para falarmos nessa possibilidade, mas ela não seria ilegal. O estado de calamidade pública, a condição de necessidade, envolve algumas decisões que podem ser antipopulares. Não é agradável a família que estava esperando ter férias em julho, ter descanso, visitar os parentes, etc., ter aula durante todo o mês de julho. Até porque nós não sabemos se a família vai poder visitar os parentes, né? Tem uma condição social, tem uma condição de viabilidade também diferente. Mas não seria absurdo falarmos em avançar o ano letivo posterior. Por exemplo, em Nova York, vocês viram esta semana, já foi declarado o ano letivo americano, ele começa no meio do ano e termina no meio do ano seguinte. Já foi declarado que o ano letivo não se completa mais este ano. Vai haver uma mudança total de calendário, pode ser que até que ele vá se assimilar no ano que vem ao calendário brasileiro. Isso não é impossível que aconteça aqui. Só que nós estamos ainda num período de afastamento que não completou 30 dias. Então, se tudo correr bem, se a pandemia diminuir a curva, que é o que os órgãos de saúde estão falando, e houver uma liberação, ainda que gradativa, com a permissão da volta às aulas presenciais, possivelmente não vai haver esta necessidade. Eu prefiro que a escola não alegue isso junto à comunidade escolar para não gerar um pânico, um descontrole, uma insatisfação. Imagina uma escola que já vai falando, olha, nós vamos ter aula em janeiro. Isso pode gerar um mal-estar às famílias e gerar uma evasão. A escola vizinha, a escola concorrente não declarou que vai fazer isso, eu vou levar meus filhos para lá. Se todo mundo for obrigado a fazer isso, vai ser inevitável. Mas enquanto isso não é possível, vamos trabalhar, vamos dançar conforme a música. Vamos acompanhar diariamente as notícias, o crescimento, a diminuição, o controle da pandemia, as informações de saúde, as informações educacionais, para nortear as nossas decisões. Ainda é muito cedo para falar em aula em janeiro, mas já dá para visualizar a aula em julho com um pouquinho mais de clareza.
Tem uma colocação aqui com relação a gente está abordando muito escola particular, em que a clientela tem, obviamente, condições diferenciadas, escola pública realmente é outro universo, dependendo da região, as famílias não têm energia elétrica, não tem internet, não tem nada, existe um movimento de organização das operadoras de telefonia para liberação de 3G, 4G para as comunidades, para ter acesso, mas isso está muito incipiente e aí é que eu só tenho que concordar que realmente a gente está falando do universo, que a gente está falando de uma prestação de serviço e como que a gente organiza isso para esses pais que estão pagando. A escola pública, a gente precisa de um movimento do governo diferenciado para poder ajudar essas comunidades. Não é, professor? Perfeitamente. Eu estou vendo aqui os comentários pelos participantes. Importante conter a ansiedade, professora Júlia falando. O momento de ter calma é verdade. Mas se não houver uma manifestação por parte da população em relação aos serviços públicos, isso não é só em relação à escola, em relação a tudo, possivelmente as coisas vão demorar a acontecer. Depende do gestor ter um interesse para esse tipo de mudança ou não. Mas eu concordo que nesta situação todos estamos no mesmo barco, as particulares e as públicas. Vai diferenciar o tipo de decisão que os gestores públicos ou particulares tomem em relação a esse tipo de concessão de férias ou não, se existe disponibilidade de plataforma em AD, como você mesmo falou, Solange, determinadas regiões você não vai ter o mesmo acesso para a realização de atividades à distância. Como é que fica? Tem que ser avaliado cada caso individualmente. E concordo que a gente tem que se mobilizar, a gente teve muita movimentação com relação a doações de alimentos, de famílias que realmente não estão sem alimento, moradores de rua, de comunidades que estão sem alimento, está na hora da gente começar a mobilizar também para essas questões mais educacionais. Agora, eu queria que a gente entrasse na questão do online. Tem algumas perguntas, a Sheila Lopes, a professora Sheila Lopes, ela fala se a carga horária do presencial eu tenho que manter como no online, eu tenho que, para caracterizar, e o professor José Galiani também pergunta sobre isso, para caracterizar a continuidade da prestação de serviço, eu tenho que manter a mesma carga horária que eu teria no presencial, né? Até a história de os 800 horas, 200 dias letivos, isso ainda está em trâmite, está em discussão se ainda vai ser obrigatório, mas a carga horária que eu tenho que oferecer online é a mesma que eu teria que oferecer presencial? Pois é, Solange, você tem teoria e prática. Tá? Respondendo para esta educadora que fez o questionamento, em teoria a carga horária deveria ser a mesma, a qualidade deveria ser a mesma, o atendimento, a percepção das necessidades do aluno deveria ser o mesmo. Isso em teoria. Na prática, a escola não é obrigada a ter a aula em vídeo exatamente como seria realizada presencialmente. Se nós lançarmos via plataforma uma atividade, um exercício, esperar a resposta, capitalizar essa resposta, isso já vai contar algum tempo. Assim como um professor em sala de aula não fica o tempo inteiro expondo a matéria, ele tem um tempo de interação, ele tem um tempo de troca, né? A moderna pedagogia, ela envolve tudo isso, sala de aula invertida, multidisciplinariedade, isso que vocês conhecem muito bem. Então, o tempo não é exato, o tempo nesta situação vai ser relativo. O que é muito importante é a escola que utilizar atividades em AD, ela fica desobrigada de repor essas aulas presencialmente, desde que ela mantenha registro de todas essas atividades, de toda a interação. Se foi gravada uma aula em vídeo, ela tem aquela gravação e aquele tempo da apresentação conta como aula. Se foi apresentada uma atividade, como resposta, um exercício, um outro filme seja exposto, um filme de terceiros, um tipo de atividade de leitura, tudo isso deve ser contabilizado e declarado com registro. Precisamos ter o registro de que apresentamos isso junto ao alunado. Lembro a vocês que a relação é de ensino-aprendizagem. Nenhuma escola, aliás, nenhuma família pode processar a escola se o filho repetir de ano, a não ser que a escola não tenha dado conteúdo. O princípio é exatamente o mesmo. Eu tenho que prestar o ensino. Se ele aprendeu ou não, depende da atenção que seja dada pelo aluno, da sua capacidade intelectual, da atenção que seja dada pela família. Porque, afinal de contas, ele está em casa, ele necessita do apoio dos pais. Vai contar, sim,
dentro da condição de AD, do ensino à distância, do ensino básico, desde o infantil, tudo aquilo que for realizado. Se a gente tiver registro, nós não vamos precisar fazer a reposição física dessas aulas, que seria cada vez mais complicada quanto maior o tempo de afastamento. É isso aí. Bacana. Agora a gente tem algumas perguntas no âmbito do trabalho do professor, do trabalho remoto, do home office do professor, o teletrabalho, como a gente quiser chamar. A Giza Vieira está fazendo algumas perguntas. Existe uma regulamentação desse trabalho do professor que está sendo feito em casa? Como que a gente acompanha essa carga horária que ele está executando? Eu posso ter problemas trabalhistas com relação a isso? A professora Roberta ela está falando, o professor também está gastando mais, porque ele tem que ter conexão, ele tem que ter equipamento, porque isso, as escolas não tinham isso como uma ferramenta de trabalho para organizar, ele está gastando com luz, ele está gastando uma série de coisas relacionadas ao trabalho dele. Como que a gente administra esse trabalho dos professores em casa? Pois não, regulamentação do teletrabalho. Nós chamamos de home office, porque isso é um nome mais bonito, né? Com tanto estrangeirismo que a gente tem hoje, globalização, é mais bonito falar em home office, não é incorreto, mas o termo jurídico correto é teletrabalho. Isso é um regime específico, regulado sim pela CLT. Quem quiser verificar, na CLT, artigo 75, letras A a D, vai dispor sobre o regime de teletrabalho. E a medida provisória 927 flexibilizou o teletrabalho como uma imposição do empregador dentro da condição de emergência social, dentro da condição de estado de calamidade pública. Pessoal, tudo mudou quando o Congresso Nacional decretou estado de calamidade pública. Isso permitiu que os poderes públicos possam fazer contratações com mais rapidez, especialmente devido a toda a necessidade dos serviços de saúde, e isso possibilitou empresas tomarem atitudes que em tempo de normalidade não podem tomar. O regime de teletrabalho deveria ser combinado previamente com o empregado. É assim que consta originalmente na CLT, em situações de normalidade. Agora não é normalidade, agora é exceção. Agora é calamidade pública. Enquanto vigorar a calamidade pública, medida provisória 927 permite que o empregador imponha o teletrabalho aos trabalhadores, aos servidores, para que eles fiquem em casa, protegendo a saúde deles mesmos. Então a escola pode sim determinar aos professores, aos seus servidores administrativos, auxiliares, que realizem o trabalho via home office provisoriamente. Será muito melhor, será muito mais seguro do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de evitar demandas trabalhistas futuras, se formalizemos de forma documentada em que condições isso ocorrerá e que será apenas durante o tempo de afastamento pela pandemia. Será muito melhor, mas a negativa do servidor não significa que a escola esteja ilegal se determinar. Você precisa ficar em casa e eu preciso que você trabalhe em casa para realizar a sua função. Eu tive muitos professores que não são muito acostumados com vídeo. A gente também não era e está se acostumando, né, Solange? Eu tive muitos professores que tiveram ressalvas. Falaram, não me sinto bem dando aulas em vídeo. Claro que a escola tem que ser flexível. Se você não for dar uma aula, apresentar uma live ou gravar um vídeo com a tua imagem na frente de uma lousa, dando explicação, ministrando, lecionando para os alunos, o que mais você pode fazer à distância para complementar o seu currículo, para a realização da sua função? Se for essencial essa apresentação, não tem jeito, eu entendo que isso tem que acontecer. Se realmente o professor ele é um educador e entender a realidade, ele não vai se indispor com isso. Nós não somos apresentadores de telejornal, né? A gente está aqui se adaptando, gaguejando, meio que enquadrando aqui, não tem problema nenhum. Não é pela falta de uma sombra, por gaguejar um pouco, que isso vai ser comprometido. Se realmente o professor assumir a sua função, essa aula será dada de forma gravada, ao vivo, ou por escrito, ou com algum outro meio tecnológico, mas ela será apresentada. E o professor deve realizar esse trabalho à distância se for determinado pelo empregador. Mas, Solange, tomando carona na tua pergunta, algumas escolas já tinham muitas atividades auxiliares à distância e elas dispõem, por exemplo, de estúdio. Elas têm equipamentos de ponta, câmeras em HD, bons microfones, iluminação, diferente do nosso improviso, né? E essas escolas me questionaram, eu posso convocar os professores para vir aqui gravar ou apresentar a aula?
aqui dentro? Pode, não vai ser o ideal, e ela não deve fazer isso se os professores estiverem no grupo de risco. Mas não é proibido nenhuma empresa convocar os seus trabalhadores para serviço interno. O que nós não podemos fazer é o atendimento ao público, nem a recepcionar os alunos para qualquer atividade interna, nem recepcionar as famílias em secretaria escolar para informações, documento, entrega, enfim. Nós não podemos fazer atendimento ao público. A escola é uma empresa, ela tem que ficar de portas fechadas, mas dentro das portas fechadas podem haver atividades que sejam essenciais, sem pessoas de grupo de risco, e os professores nesse contexto, se houver necessidade e eles não puderem fazer gravação à distância, ou for mais conveniente, tiver mais qualidade, a escola pode convocá-los, claro que não, em conjunto, né, aquela história da aglomeração, né, seguindo as recomendações de saúde, para evitar a contaminação, podem ser convocados sim funcionários para serviço interno. Professor, eu vou pedir a gentileza se a gente pode passar um pouquinho do horário da live, porque tem alguns questionamentos aqui que eu não queria deixar para trás e a gente tem só uns 5 minutinhos. Tudo bem para você se a gente passar mais 5 minutos? Sem problemas, estamos à disposição para poder auxiliar as escolas. Então tá bom, vou tentar sintetizar. Tem uma pergunta bem direta da professora Carla Nogueira, é o aluno que não está participando, então ele não está frequentando as aulas online, se a escola conseguindo provar esse atendimento, se isso é possível de sofrer alguma sanção a esse aluno. Entendemos que sim. O aluno presencial que não comparece, ele não tem falta? Muito bem. O aluno que não entra no aplicativo, não assiste uma aula gravada, não responde a um exercício, não interage, não manifesta nenhum tipo de absorção de aprendizagem, entendemos que o contexto seria o mesmo de falta. Mas ao invés de dar falta, como é a ideia inicial, pelo menos teórica, eu entendo que a escola deveria se aproximar da família. Se o aluno for, por exemplo, de ensino médio, pode indagá-lo pessoalmente e esperar a resposta. Se não houver resposta, vamos na família. Se o aluno for em ensino infantil, Fundamental 1, ou até o próprio Fundamental 2, já vou perguntar diretamente à família. Há uma semana, há 15 dias, estamos expondo, apresentando material diariamente, estamos fazendo a nossa parte. Senhores pais, por que não tem resposta? Por que eu não tenho registro no meu aplicativo de que essa aula foi assistida? Isso é uma questão tecnológica. Algumas escolas têm plataformas em que é possível você ter essa interação. Já me perguntaram se é obrigatório ter aula ao vivo, né, com live, como estamos fazendo aqui. Não, não é obrigatório. Pode haver gravação, pode haver outros meios. Mas é essencial que a escola registre que os alunos estão assistindo, estão utilizando aquele ferramental, aquela tecnologia, absorvendo aquele conteúdo, porque mais tarde isso será exigido. Os alunos serão avaliados. Se o tempo de afastamento for pequeno, eles vão ficar um tempo assistindo a aula à distância e vão fazer uma prova presencial na escola quando voltar à normalidade. Se o tempo de afastamento for grande, vai haver necessidade de apresentação de avaliações à distância. E aí nós temos limitações tecnológicas, mas é perfeitamente possível, dentro de cada plataforma digital, dentro da situação que cada escola vive em relação ao seu público-alvo. Tem algumas perguntas da professora Fabiana Nogaral e Maria Monteiro que dizem respeito à organização da aula online, e aí eu sugiro vocês assistirem uma live que a gente já fez, que chamava Aprendizagem Online de Longo Prazo, que tem algumas dicas legais da organização do online, e a professora Regina Paro está falando sobre avaliações, que também nós vamos ter ainda uma live acompanhando a programação, especificamente de avaliações online. E aí eu vou pedir, professor, para a gente entrar no último bloco de assunto que eu queria abordar, que é a questão da ida para as redes sociais, né? Então, o uso dessas redes foram exacerbadas por conta desse isolamento social. E aí muitas coisas acontecem sem ter a devida preocupação. Então, num pacote grande, vou colocar algumas informações. Expor imagem de alunos para divulgar atividades em redes sociais, e que isso a escola publica, o pai republica e viraliza com imagem de alunos. Eu até recebi uma recentemente de um aluno da Argentina, né, que foi uma escola da Argentina e chegou até mim. Então, o quanto isso foi expandido, e é uma criança menor que eu nem sei como está tão exposta. Outra coisa, uso de ferramentas proibidos para menores de idade, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto, mas como
como que está essa questão? Direitos autorais de uso de conteúdo de terceiros, uso da imagem de professores para gravação de aulas e depois reprodução. Então, esse pacote todo, se puder fazer uma síntese para a gente caminhar para o encerramento da questão, quando vai para a rede social, direito autoral de conteúdos, a exposição de alunos e de professores. Nós temos material aí para pelo menos mais 2 ou 3 lives, Solange. Vamos trabalhar com cada assunto individualmente. De tudo que você falou, eu quero começar assim. LGPD. A LGPD é uma realidade, ela revolucionou a forma de relacionamento digital. Todas as empresas brasileiras que trabalham com quaisquer dados de consumidores precisam se adequar, precisam entrar em conformidade. A LGPD foi publicada em 2018 e ela deveria entrar em vigor em agosto deste ano. Deveria. É assim que está descrito na lei. Já foi aprovado um projeto de lei no Senado Federal, estendendo o prazo de validade da LGPD para janeiro do ano que vem. Ainda não é lei, é um projeto de lei que já está aprovado pelo Senado, ele tem que passar pela Câmara dos Deputados e depois ir para a sanção presidencial. Só que tem 2 questões. Uma é o despreparo das empresas e a dificuldade agora em tempos de pandemia, com falta de pessoal, falta de recursos, essa confusão danada que está o mercado. E outra é a não instalação ainda da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria um órgão a fiscalizar as atividades de transmissão de dados. Então é muito provável, já esse projeto de lei aprovado no Senado, é muito provável que ele realmente se transforme em lei. Devemos acompanhar, como disse, as notícias, porque a cada dia saem normas novas. Eu que sou advogado, estou sempre plugado, procurando informar, mas é uma quantidade grande de normas, e isso vai atingir não só as escolas, mas todas as empresas brasileiras. Possivelmente vai ter essa folguinha para a LGPD em relação a janeiro. Mas independente de ter lei geral de proteção de dados ou não, o questionamento que você me trouxe é uma situação que já era corrente antes do coronavírus. O uso de WhatsApp, o uso de Facebook, de Instagram especialmente, para divulgação, disseminação de imagens. Nem estou falando de imagens impróprias, mas imagens comuns. Tá? Aquela situação clássica, a criança brincando, sorrindo na escola com uniforme, no pátio, na instalação escolar, a professora toda orgulhosa tira uma foto, posta no seu grupo, muitas mães têm acesso, muitas pessoas de fora têm acesso. Isso que é a coisa mais manjada, mais comum do mundo no tempo atual, precisa ser combatido. Embora aquela imagem seja sadia, seja bonita da criança brincando, nós não temos autorização. Os pais podem ter dado uma autorização precária, mas aquilo vai além, a gente não sabe até onde vai essa imagem. Isso é um cuidado que precisaria ser tomado com todas as escolas, disciplinando o seu corpo docente, todos os seus funcionários, para ter um tratamento desses dados, especialmente de imagens, para não dizer dados pedagógicos, dados cadastrais, e evitar essa disseminação. Não é que eu não posso colocar fotografia, por exemplo, de uma criança em festa junina numa rede social. Isso pode acontecer dentro de critérios, e a escola deve controlar. Se aquela imagem foi tirada internamente numa atividade educacional, especialmente de uma criança com uniforme, com indicação expressa de que foi da escola, ela deve proteger essa imagem, ela deve entender o que está sendo feito. Então é melhor que exista uma rede social oficial da escola, que a escola tenha controle dessas imagens e dessas informações, para evitar que caia no lugar comum e a disseminação excessiva de imagens, filmes e informações, e aí já entra no descontrole e no questionamento. Olha, meu filho estava deitado lá, uma criança pequena, no ensino infantil, estava dormindo, tiraram foto dele dormindo. Ah, isso é ofensivo. Tem famílias que se ofendem com o nada. Você não pode esperar que todo mundo pense como você pensa. Cada família tem um pensamento diferente e pode ficar bastante incomodada com imagens que para nós parecem absolutamente normais. Mas isso não é porque é coronavírus. É porque as escolas devem tomar esta atitude desde sempre. Tem outras questões que você levantou dentro desse contexto,
No momento de afastamento, entendemos que o cuidado deve ser redobrado por parte da instituição de ensino, no sentido de controle das informações. Você comentou a respeito de redes sociais, Solange. Eu gostaria de enfatizar como é importante o uso de agenda digital. Existem diversos aplicativos disponíveis, mas a agenda digital, ela te traz uma possibilidade como escola, que é de delimitar a informação. Uma escola que tenha uma rede, um WhatsApp, a pior coisa. Eu não tenho nada contra o WhatsApp, é uma excelente rede social, mas ela se presta como rede social, não como forma de comunicação oficial da instituição de ensino. Eu uso bastante o WhatsApp para bater papo, mas as informações profissionais, elas têm que ir por um canal controlado. Se você postar uma informação via rede social, como WhatsApp, como Facebook, você vai ter oposições, você vai ter manifestações inversas, você vai ter uma recepção diferente, você vai permitir que mães apresentem reclamações que todos visualizem. E isso é complicado. Não é que a escola está fazendo errado, mas o interesse das famílias difere. A insatisfação é cada vez maior neste momento de afastamento. A agenda digital auxilia, porque a informação ela vai direcionada, o questionamento, a reclamação vai individualizado, da mãe diretamente para o setor pedagógico, setor financeiro, setor administrativo, coordenação, eventos, seja o que for. E a resposta ela vai ser individualizada. Eu gostaria de sugerir às escolas que considerem todas as informações coletivas que sejam passadas. Comunicados a gente apresenta quando são boas notícias, quando são boas informações. Quando são informações que comprometem, que podem trazer responsabilidades, queixas, questionamentos, é melhor não colocar comunicado público, é melhor dar essa informação individual. Evitar que haja aquele volume de insatisfação que prejudica a credibilidade institucional. Eu não sou obrigado a apresentar um comunicado falando quando nós vamos voltar às aulas. Não, a gente tem que seguir as informações da saúde pública. Está todo mundo no mesmo barco. Eu não sou obrigado a colocar um comunicado coletivo dizendo não vou dar desconto de mensalidade. Se você fizer isso, você vai ter problemas. Agora, cada um dos pais que te pedir desconto, você responder, justificar, mostrar quais são os custos, isso tudo que a gente falou, a situação é diferente, porque a gente deixa de alastrar, deixa de tornar coletivo um questionamento individual. Ainda nas redes sociais, isso vale também. A professora Júlia Pimenta pergunta da questão de, mesmo que tenha uma autorização que legalize isso, e mesmo que é o caso da Sheila Arandas, que está perguntando da repostagem, quando você leva a marca da escola e faz uma repostagem. As duas coisas entram nesse mesmo critério que você estava colocando, certo? A gente tem feito... Desde o ano passado, desde que surgiu toda a situação da LGPD para adequação em relação a algumas escolas parceiras, a gente tem feito um manual de conduta para os servidores. Então, nessa preparação, os servidores eles precisam ter a questão da hierarquia, isso é trabalhista. O professor, o auxiliar de ensino, a profissional de secretaria, de tesouraria... Tem que ter uma determinação. Olha, esse aqui é o nosso manual de conduta. Você, como é meu funcionário, eu preciso que você trabalhe dentro desta norma. Como é que vão ser tratadas imagens, informações assim, assado? Ele tem que assumir dentro desse manual de conduta, entre outras regras que são diversas, que ele não irá fazer essa postagem pessoal ou repostagem quando houver informações relacionadas à escola. Eu não quero delimitar a liberdade individual do cidadão. Cada um faz o que quiser, posta a imagem que quiser, mas dentro do contrato de trabalho nós temos poderes para delimitar isso. Aquilo que for relacionado ao nosso alunado, aquilo que for relacionado à atividade desenvolvida pela nossa escola, precisamos ter o zelo de demonstrar essa regra, por parte, inicialmente, desse manual de conduta. Isso faz parte do contrato de trabalho. Se ficarmos sabendo que há um professor, depois de assinado e concordado com essas regras de conduta, que ele está descumprindo, ele pode sofrer advertência, porque isso é um descumprimento de hierarquia previsto na CLT. Temos que usar o ferramental jurídico a nosso favor, mas a gente vai ter escolas que vão ser um pouco mais liberais e outras mais conservadoras. Então isso tem que ser adequado à realidade de cada instituição. Mesmo que a gente tenha, esse manual é uma construção interna, certo?
Esse manual ele vai refletir a política e a filosofia da instituição, cruzada com as regras da CLT, da LGPD, de, por exemplo, convenção coletiva, porque há coisas que nós não podemos proibir professores e funcionários de realizar. Mas a conduta digital, a forma correta de relacionamento em redes sociais, por uso de e-mails, de acesso, momento se é permitido ou não, acesso a determinados conteúdos, determinados sites, isso nós podemos delimitar dentro da constância do contrato de trabalho. Isso que tem que ser adequado à realidade de cada escola. Ok. Eu levei uma bronca aqui de que eu pus tudo num pacote de coisas importantes. É só voltar, então, o tema que estava nesse pacote, que é a questão... É bastante informação. De direitos autorais. Eu posso reproduzir conteúdos de terceiros nas minhas atividades, imagens? Qual é a regulamentação para uso de conteúdos de terceiros? Direito autoral é uma coisa, direito de imagem é outra. O direito autoral, a reprodução, por exemplo, de livros. Não está sendo possível ir na livraria, então tá bom, olha, tá aqui, cópia inteira, PDF, ponto a ponto de um livro. Isso não pode. A lei de direitos autorais, ela permite a reprodução para fins educativos, sem nenhum custo, de pequenos trechos, por exemplo, de capítulos de um livro, apenas individuais, apenas um único exemplar, uma única cópia para aquele aluno para finalidade educativa. Aí você não tem um custo de direitos autorais. E é claro que uma obra intelectual, há necessidade de sempre reportar quem é o autor. Você pode ver que qualquer imagem, por exemplo, uma fotografia, tem o direito autoral do fotógrafo. Você tem indicado sempre no rodapé, em qualquer site noticioso, quem foi que tirou a fotografia, quando é uma fotografia publicitária, a quem pertence aquele arquivo, quando ele não é aberto, possibilitada a reprodução sem custo. Então, direito autoral tem essa delimitação. Não está autorizado porque é calamidade pública, porque existe pandemia, não está autorizado que se possa tirar cópia ponto a ponto de um livro inteiro. Não, direito autoral tem que ser preservado, mas está autorizado, como sempre esteve pela Lei de Direitos Autorais, uma única cópia de pequenos trechos para finalidade educativa. Isso sem nenhum custo, sempre reportando qual é o nome do autor. Outra coisa é o direito de imagem. Muita gente veio perguntar, né, desde a primeira live que a gente apresentou, desde o primeiro comunicado a partir do afastamento, que seria muito importante os professores firmarem por escrito a situação do teletrabalho do home office. A partir da primeira informação que eu dei, já me levantaram a dúvida. Mas como é que fica o uso de imagem? Eu fiquei surpreso com o volume de questionamentos, porque a autorização para uso de imagem, ela já deveria existir em todos os contratos de trabalho. Não é porque é tempo de coronavírus, não é porque existe um decreto de calamidade pública, que nós precisamos de uma autorização de uso de imagem de qualquer funcionário e de qualquer profissional. Todo mundo que a gente admite no contrato de trabalho já deveria ter aquela autorização, para que a escola tenha tranquilidade na constância da função desenvolvida, possa ser utilizado com tranquilidade aquelas imagens. Como eu percebi que muitas escolas não tinham isso nos contratos de trabalho, a gente foi apresentando sim termos aditivos. Tudo bem. Se eu não tenho essa autorização de uso de imagem, o que ocorre é que os professores que apresentarem imagens gravadas, eles ficarão restritos apenas ao próprio alunado. Poderá haver questionamento? Poderá, mas ele não terá força jurídica. Porque a força da necessidade impõe que ele dê aulas à distância. Ele gravou aula com o celular dele em casa. Aquela imagem foi parar na escola e somente circulou entre os alunos que também assistiriam a imagem pessoalmente. Então, nessa situação, eu tenho como delimitar. O problema ocorre quando a escola pega aquela imagem, pega aquela gravação e ela coloca, por exemplo, num YouTube, numa rede social aberta, e aquilo é replicado para outros que não são alunos, para terceiros que não fazem parte da comunidade escolar. Nessa situação, nós podemos ter problemas com a falta da autorização de uso de imagem. Mas é essencial que toda empresa, não é só a escola, não. É essencial que todo empregador detenha esse tipo de autorização para ter tranquilidade em relação a todos os seus funcionários.
Tem uma pergunta específica do direito autoral da professora Kika Teixeira, do direito autoral da produção intelectual do professor, ele como produtor de conteúdo. Como produtor de conteúdo, ele é um professor. A lei de direitos autorais expõe que os profissionais contratados para aquela finalidade não farão jus à remuneração adicional, afinal eles já recebem trabalho para isso. Ele está desenvolvendo um conteúdo para apresentação em sala de aula. O que mudou é apenas o meio. Ao invés de ocorrer presencialmente, está ocorrendo à distância. É uma situação diferente quando é solicitado ao professor a redação de textos, trabalhos, aplicativos, seja o que for, imagens, que não fariam parte da sua atribuição. Isso não faz parte do contrato de trabalho e aí exacerba, vai além da sua própria função. Mas a criação intelectual realizada apenas para apresentação de aula, no contexto literalmente de atividade docente, naquilo que é a sua atribuição, isso não teria uma remuneração adicional. Isso já está dentro da função e é para isso que ele recebe salário. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, a gente já passou 15 minutinhos, até mais do que eu tinha combinado com você. Muito bacana, acho que ajudou muito, a esclarecer muita coisa. Tem muita coisa também para todo mundo ainda estudar, acho que tem várias possibilidades, e acho que a criatividade e o bom senso podem imperar aí em qualquer situação. A gente agradece muito sua participação, Célio. As pessoas estão perguntando também se a live ficará gravada, esta e as outras eu citei, todas estão gravadas e ficam disponíveis nos canais Facebook de todas as linhas da Santiliana, compartilha, no Farias Brito, para quem quiser acessar, tá bom? A gente também eu queria divulgar também para vocês, a gente tem a plataforma Maratona Edu, que é do Grupo Santiliana, que as empresas do grupo se uniram para ter soluções também para auxiliar escolas e famílias nesse momento. Lá a gente tem e-books gratuitos, contações de histórias, as edições especiais da Educatrix para esse momento de coronavírus, os webinars estão lá, cursos que a gente já tinha, tem uma plataforma muito rica para quem quiser acessar tanto família quanto a comunidade escolar, tá bom? Nosso próximo plantão Educatrix vai ser dia 22 de abril, na quarta-feira. Vamos falar sobre gestão das emoções na quarentena, escolas e famílias. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, doutor Célio. Obrigado, Solange. Obrigado a todos os participantes. Cumprimento a Santiliana pela iniciativa. Cumprimento a todos os educadores. Fica a minha mensagem da equipe da Miller Martin Advogados para que tenhamos coragem, disposição para encarar os desafios, mas vai dar tudo certo. Boa sorte para todos. Vai passar. Obrigada.